Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente para o nosso canal, mas dentro do tema Evangelho, né? Nós vamos falar, dentro do tema cristão, né? Nós vamos falar de como nós nos conhecemos e, e, e deixar também conselhos para os jovens que querem se casar, querem encontrar uma pessoa de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, você começa? Então você começa. Bom, como nós nos conhecemos? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo porque muitas pessoas perguntam como a gente se conheceu, né? E quando eu era solteira, né? Só pra deixar a história mais curta, quando eu era solteira, eu orava muito pedindo a Deus a pessoa certa. Sempre orei muito, muito em prol dessa questão. Orava muito, pagava preço pelas madrugadas e não era pouco. Pagava muito preço. Porque eu não queria apenas alguém, eu não queria pessoas com dinheiro, com grande nome. Não era isso que eu pedi para Deus, eu pedi a Deus. Uma pessoa com caráter, uma pessoa que sempre me colocasse para frente, né? No sentido espiritual. Então, eu sempre pedi a Deus uma pessoa melhor do que fosse me incentivar mais. Eu não que eu fosse fraco, né? Eu sempre me achei uma pessoa forte espiritualmente, porque Deus sempre me fortaleceu. Mas eu sempre quis alguém que fosse melhor, mais forte do que eu espiritualmente, para sempre me colocar para frente. Então, eu orava bastante. Aí eu orava muito e às vezes parece que Deus não me respondia. E eu lembro que o único, assim, um sinal que Deus me deu foi um sonho. Eu sonhei com 3 alianças. E é até bom observar que uma má interpretação pode, né, bagunçar a sua cabeça. E eu sonhei com 3 alianças, uma pequenininha, que no caso era feminina, e uma média, que era masculina, e uma aliança enorme, grandona, tipo uma aliança de um gigante, da época dos Anakins. E aí eu sonhei com essas 3 alianças, a pequena no assim, a média assim perto e a grandona assim um pouco mais afastada. E aí, aí eu me preocupei muito com esse sonho, porque eu não entendi o que que era, estava interpretando de forma errada. E Deus usou uma pessoa para falar para mim não se preocupar, porque Deus estava preparando a pessoa certa para mim. Mas depois desse sonho demorou muito até a pessoa certa chegar na minha vida. E aí, enquanto eu orava, aí parece que estava demorando muito, porque a gente sabe que nós, apesar que eu era nova, né, mas a gente que é crente, eu nunca fui uma pessoa de gostar de estar orando com um monte de gente, isso nunca fez o meu tipo, porque você acaba se apegando com as pessoas e depois, né, o coração fica destruído ali, partido. Então eu nunca quis namorar muito com muitas pessoas, na verdade eu sempre orei para Deus mandar a pessoa certa e já ir casar logo, eu sempre pedi assim. E aí, uma certa vez, eu já tava assim, quase desistindo, assim. Eu falei, ah, não. A maioria das pessoas que estavam ao meu redor ficava falando pra mim que aquela não era a hora de eu casar, porque ia bagunçar meu ministério, que o casamento, tipo, atrapalha, depois vem os filhos, atrapalha, tudo mentira do, né? Você já sabe. E aí eu ficava triste, meu Deus, eu vou casar lá com os meus 27, 28, 30 anos, né? Tão longe. Aí, uma certa feita, eu estava trabalhando em um supermercado, né? Onde eu trabalhava. E uma pessoa, né, vinha lá da sua cidade e sempre passava naquele supermercado. E a primeira vez que ele passou lá e eu vi ele, aí eu vi ele, né, assim, todo desse jeito assim, né? Camisa social, manga comprida. Aí eu já fiquei toda mole, né? Ponto fraco, né? Que era o ponto fraco do meu coração. Aí eu vi, assim, pelas vestes dele, nem sempre é a pessoa, só porque se veste bem, nem sempre é a pessoa de Deus. Mas nesse caso é.
E aí eu achei ele muito bonito, né? E eu tava toda linda lá no mercado, tava bem bonita, eu estava linda. Mas ele dava só uma olhadinha assim, eu via que não tinha aliança na mão dele, ele dava só uma olhadinha assim e não dava muita bola. E aí eu achava ele bonito, ele sempre ia lá e eu passava, mas ele olhava aquela olhada, né? Olhou, examinou e desviou o olhar. E aí não dava tanta bola. Aí eu tá. Aí eu desejei, eu lembro que um dia eu olhei pra ele, desejei no meu coração, assim, nossa Senhor, se o Senhor me desse um jovem desse abençoado, assim, eu ia ficar tão feliz. Eu lembro que eu fiz essa oração em pensamento, eu nunca esqueci. Aí eu saí desse supermercado, né? Eu nem sabia onde ele morava, só sabia que ele não morava na minha cidade, nessa cidade, porque ele sempre chegava de táxi. E aí eu saí desse mercado, né? Parei de trabalhar lá. E aí voltei para minha congregação antiga, né? Minha congregação antiga. E ele era dessa congregação. E aí, um certo dia eu estou lá adorando ao Senhor, né? Cantando lá na frente, no meu playback. E, e eu nem tava no meu melhor look. Inclusive, essa saia ele acha pode de feia, essa saia que eu tava. Meu Deus. E aí, quando ele entrou de paletó e gravata, porque se eu não me engano, eu não sei se ele ia pregar ou estava visitando. Eu sei que quando ele entrou. Eu ia pregar no dia. Você ia pregar, né? Eu sei que quando eu tava cantando e ele entrou, eu levei um susto assim. Aí eu fiquei tão nervosa que eu fechei o olho na hora. Aí meu Deus, aí eu lembrei ele e tal. Aí ele sentou na ponta do banco, mais o irmão dele, e ficou bem sério olhando pra mim. E eu cantando e ele me olhando bem sério. Com essa cara fechada bem aqui. E aí, o culto foi uma benção e tal. Aí tem uma amiga minha que no final do culto, eu acho que ela leu meus pensamentos. A irmã Ana Paula. E aí ela foi apresentar, Hello, eu quero te apresentar o irmão Elias e tal. Ela da cidade assim, assim. Aí ela me apresentou, aí eu falei pra ele que eu já conhecia ele, né? Assim, de vista. E ele não lembrava de mim direito. Só eu lembrava. E aí nós nos apresentamos. Quer dar continuidade? Não pode ir também. E não nos apresentamos, eu que não sou boba nem nada, mas eu nunca fui assanhada. Eu só fui esperta, prudente como a serpente. E aí eu peguei o contato dele, nunca fiz isso na minha vida. Peguei o contato dele, mandei a paz do Senhor e tal, começamos a conversar como amigos mesmo, né? E só que ele não dava muito, assim, não dava muita asa, não. Ele era muito sério, né? E aí eu já tava desistindo, né? Lembra? Aí, aí eu sempre mandava, aí eu já tava assim, ficando desanimada, né? Aí sempre conversava aquela conversinha mesmo, Pai do Senhor, e pronto, só isso mesmo e tal. E aí eu desanimei, porque ele nunca falava nada. Um dia eu vi um vídeo assim, mais ou menos meio romântico, assim, bonito. Aí eu acho que ele deu uma despertada. Mas aí, como ele não dava muita bola, aí eu desanimei. Aí um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que ele pedia uma moça em noivado, em casamento, na casa da minha mãe, na fazenda. Aí ele pedia essa moça em casamento lá na fazenda, na nossa casa, na fazenda. E tava minha mãe e meu pai. E ele pedindo a mão dessa moça. E no sonho, era como se eu não estivesse ali, era como se eu estivesse vendo a cena. Aí eu acordei muito triste do sonho. Eu já tinha falado a respeito dele pra minha mãe, pro meu pai. Minha mãe, mas meu pai já sabia quem ele era. Tanto eu falando nele, mãe, tem um jovem abençoado assim, assim na igreja. E eles já estavam empolgados para conhecer ele, sem ele saber. Aí no outro dia eu despertei do sonho, muito triste. A falta de interpretação novamente. E eu falei, mãe, Deus me mostrou a esposa do homem de Deus. Não é eu, porque a moça não se parecia comigo.
E minha mãe ficou triste, mas minha filha, mãe, eu não vou mais responder mensagem. Deus já me mostrou que a noiva dele não sou eu. Deus me mostrou ele pedindo ela em casamento e tal, e era até lá em casa. E minha mãe ficou muito triste, meu pai também ficou triste, porque eu já tava toda empolgada falando, né? Eu tinha contado que ele era uma bênção, uma pessoa muito séria e tal. De observar ele, né, pregando na igreja. Aí, depois de bastante oração, um dia ele me mandou uma mensagem me chamando pra orar. E eu fiquei muito impressionada, porque do nada, assim, ele chamou pra orar, né? Quer continuar? Tem que explicar o que significa Eu vou orar, que tem explicar. gente que não sabe o que é isso, Eu vou né? explicar. Calma. Eu vou chegar lá. Aí quando ele me chamou pra orar, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu tinha interpretado o sonho da maneira errada. E aí eu aceitei assim mesmo interpretando da maneira errada. E quando a gente começou a orar, aí orando à distância, né? Ele lá da cidade dele e eu da minha. A gente orava por telefone, fazia campanha de madrugada por ligação. E Deus me deu a interpretação daquele sonho. Que a noiva que ele iria pedir, né, em casamento não era aquela moça do sonho. No caso, o significado é que era eu que ele ia pedir em casamento naquele sonho. E o lugar que ele me pediu em noivado foi naquele mesmo local. No mesmo local, do mesmo jeitinho do sonho. E aí eu pude entender o que Deus estava me mostrando, que ele ia me pedir em casamento naquele lugar. E que era eu a noiva. E aí eu fiquei muito feliz depois que eu compreendi o que Deus estava falando, porque nem todas as vezes Deus vai revelar claramente uma coisa, né? Às vezes a confirmação nem sempre é tão clara. E às vezes Deus nem confirma para certas pessoas, mas quando a gente pede com fé, Deus ele confirma e mostra. Então, é, foi esse, né, a interpretação. Eu fiquei muito feliz e começamos a orar. E Deus sempre confirmando, né, porque a gente orava muito. Uma vez eu também me lembro que eu sonhei que eu tava... Algo me dizia no sonho para eu me apressar. Eu via os convites do casamento no pé da minha cama, assim, no sonho, né? Aí era como se aqueles convites estivesse faltando convite, como se fosse para me apressar para fazer os convites logo. Tava pouco os convites no sonho. E aí eu entendi também que Deus tinha pressa no nosso casamento, né? Que foi só 6 meses de oração e noivado e depois nos casamos. Verdade. E, no caso, eu sempre convivia com a minha avó, né? Que era vó e mãe de criação ao mesmo tempo. E ela já estava idosa, era eu que cuidava dela. Eu lembro que uma vez Deus tinha me dado uma visão. Em uma visão eu via uma jovem e Deus me deu exatamente o perfil assim da jovem. Não dava bem claro de ver o rosto da pessoa, porque foi bem rápido, mas dava de ver o jeito que era. Eu lembro que um dia eu fui em um culto, e nesse culto lá Deus usou um irmão, e o irmão pegou e me chamou particular e falou comigo, falou: "Ó, irmão, me passou umas 3 profecias. Aí uma das profecias era muito boa, né? Que assim, que Deus ia me levar nos lugares para me pregar, falar do amor de Deus, assim como Deus já tem feito, né? E assim, eu tenho certeza que tem muitas outras coisas para Deus fazer. E aí a outra, e ele falou: olha, irmão, Deus também tem me mostrado que a sua avó, ela vai partir da face da terra. Mas só que Deus ele já tinha me dado uma visão também com este algo também, que a minha avó ela ia partir. Deus já tinha me dado uma visão. E também já tinha revelado também em sonho 3 vezes para minha avó. Já tinha falado com ela mesmo que já estava próximo da ida dela a sair dessa face da terra. E aí, tudo bem, a gente fica triste, né? Porque não é fácil, mas só que depois disso também, Deus ele tinha falado que depois de tudo isso acontecer, que aí que Deus iria preparar uma pessoa, enviar uma pessoa no meu caminho. Mas assim mesmo ainda o tempo passou, né? Assim,
A gente acha que está demorando, mas tudo é no tempo de Deus. Eu lembro que um dia eu vim pregar aqui na cidade da minha esposa, né? E aí foi onde nós se conhecemos, igual ela falou. Nós começamos a conversar, trocar ideia. Aí o meu irmão, uma vez eu falei para ele, falei, rapaz, Deus tem me mostrado uma pessoa assim, assim, que tem tentado a fim de mim, mas Deus não tem me revelado exatamente quem é. Ai, Deus é tão educado, gente, que deu bem. Vergonha Aí, seria. aí o meu irmão falou, não, eu tenho certeza que é fulano de tal, assim, assim. Eu falei, não, não pode, eu acho que não, moço. Ele falou, tenho certeza, entendeu? Você pode conversar. E aí ficava vacaiando, brincando comigo. Ele falou, e aí, você já chegou na menina? E eu, não, agora não. E Deus tinha mostrado pra ele que eu tava interessada nele. Deus Isso mostrou pro irmão dele, mas não mostrou pra ele. verdade. E aí ele falou, e aí, já chegou na jovem? Eu falei, ainda não. Eu falei, não, daqui uns dias eu vou falar. Eu fiquei Gente, brincando. mas era devagar. Aí eu falei pra ele, eu falei, Eu já agora. tava desistindo já quase. Eu falei, agora não, tem que ser tudo, tem que ser tudo na hora de Deus. E aí um dia, até que eu cheguei, um dia eu mandei mensagem pra ela e tal, né? Eu me declarei, né, pra ela que eu tava afim dela E e eu tal. demorei a responder porque eu tinha saído da rede de Wi-Fi. E aí eu falei com ela aí se eu tinha uma chance e tal. E aí nós mandei umas mensagens pra ela. Ela demorou a me responder. Eu pensei que ela tipo, não tinha gostado. E depois eu até mandei uma mensagem pedindo desculpa se às vezes ela não gostou e tal. E eu, não, menino, tá? Aí ela. Brincadeira. Aí depois ela me respondeu, falou, não, o que é isso? É por causa que eu tinha saído da rede do Wi-Fi e tal. E a partir desse dia nós começamos a orar pra pedir a confirmação se era da vontade de Deus ou não. Mas aí também eu lembro que quando ela me deu uma chance, né? Eu lembro que o meu irmão ficou na curiosidade, ele queria saber se. E aí a menina lá te deu uma chance pra você, deu uma esperança, aí eu brinquei com ele. Aí eu falei, rapaz, ela me deu um fora, deu um não pra mim. E ele falou, mas não é possível, mas Deus me revelou. Coitado. Aí Ele não acredito nisso. eu não acredito, rapaz, e sendo ele foi Deus que me revelou. Mas eu tava brincando, né, com ele. Aí depois falei, não, né, eu falei, ela me deu sim, me deu uma chance. E lá, tá, ele ficou todo feliz. E aí a gente conversou, né, começamos a conversar, trocar ideia, orar junto. E Ele sempre gostou de orar muito e eu também. verdade, aí eu sempre ia lá pra fazenda lá onde ela ficava, mas o pai dela e a mãe dela, a gente orava lá junto. Era bom, maravilha de Deus. Que a gente casou rápido também, porque tudo já era confirmado, né, pelo nosso Deus. E na verdade, a minha sogra e também o meu saudoso sogro, né, que já faleceu, mas eram pessoas maravilhosas, né, pessoas que eu amava de verdade, que eu amo, né, hoje em dia também a minha sogra, né, meu sogro já partiu. E aí também o meu pai, minha família, todo mundo gostou dessa jovem, né? Tinha aquela coisa com ela. E aí até hoje, né, irmãos? Hoje a gente tá casado, faz a obra de Deus, anda junto para todos os lugares. Ela me ajuda em tudo. E eu também ajudo ela o possível que eu posso fazer. Nós sabemos que a maior alegria de um lar cristão é ter Deus, né? Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós sabemos que tudo vai bem. Agora, muitas pessoas pensam, eu vou casar para mim ser feliz. Não. Se Deus não tiver no controle, não tem felicidade. É verdade. E algo muito interessante que aconteceu com nós dois é porque Deus falava assim, tem pessoas que não acreditam, mas a gente crê muito, a gente crê e vive isso, o poder da oração. O poder da oração. A gente crê muito em revelação, o dom da revelação. E nós cremos que Deus fala através da sua palavra e através dos dons excelentíssimos do Espírito Santo. Então, quando se ora muito, tem resposta rápido.
Se você ora muito, Deus ele não se tarda em te dar aquela resposta, entendeu? Se você bater naquela tecla, pôr o joelho no chão, Deus ele vai te responder com a mesma urgência que você tem pedido. Verdade. E eu não entendia porque quando a gente estava, né, namorando, né, orando, porque que Deus sempre falava, usava pessoas para falar pra gente que ele tinha pressa no casamento, tinha pressa. E às vezes a condição financeira às vezes não estava tão boa e às vezes a gente às vezes não entendia porque que Deus tinha pressa, pressa, pressa. E eu resolvi atender à vontade de Deus, mesmo tipo assim, que eu queria que o noivado fosse em outra data mais longe, Deus falou que queria em tal data. E eu não estava entendendo, porque o Senhor, mas teu servo, as pessoas que Deus mostrava sempre foram pessoas de Deus, não é possível que tá mentindo. E eu resolvi ouvir a voz de Deus atentamente. E nós nos casamos, né, rápido, né, depois de 6 meses, né, amando do Senhor. Muitas pessoas não entendem, até as pessoas que estavam ao nosso redor, às vezes se perguntavam por que a gente tinha casado rápido, tipo só 6 meses. Mas o nosso ministério que a gente era, acho que o máximo era 6 meses, né? Não pode. 6 meses. Não pode orar muito. Então as pessoas ficavam se perguntando, mas era amando do Senhor. E depois que nós nos casamos, eu vim entender por que Deus tinha pressa. Porque ele tinha pressa em nos mandar juntos para fazer a obra dele. Assim, quando a gente casou, a gente viajou bastante fazendo a obra. Ele pregava e eu cantava. E quando às vezes ele não estava bem, eu pregava. E quando a gente se casou, a gente, né, ia muito para casa dos meus pais, dormia, a gente viveu muito feliz, eu, meu esposo, minha mãe, meu pai, e a gente estava sempre ali junto, aquela coisa de ir praticamente todo dia para casa do pai, eu, né, mas ele, e a gente sempre estava na casa do meu pai, sempre ali brincando, conversando, se divertindo, e não demorou muito Deus ele recolher o meu pai. E então eu compreendi por que Deus tinha aquela pressa da gente se casar. É porque Deus tinha um plano de nos trazer aquela felicidade com urgência, né? Nós somos muito felizes, eu, você e meu pai juntos ali com a minha mãe. E a gente brincava muito. E eu entendi que Deus queria preservar essa lembrança, né, no nosso coração. É verdade. Se a gente tivesse demorado para se casar, às vezes a gente não teria essas lembranças boas junto com meu pai, dormindo, nós dormia todo mundo na mesma casa, depois, né, depois de que a gente tinha se casado. Então, aquela lembrança boa dele brincando com meu pai, ali a gente todo mundo reunido, essa lembrança ficou gravada no meu coração. Então, foi um presente de Deus, foi um tesouro de Deus, porque o meu pai considerava ele como um filho de verdade. Então foram momentos muito felizes que nós passamos, né, ao lado dele que não está mais aqui. É verdade. E sem contar como Deus ele é maravilhoso, como eu estava falando, que a gente crê no poder dos dons espiritual, que um dia Deus usou uma irmã para falar que Deus estava colhendo alguém da família da minha esposa. Deus usou uma pessoa para falar para mim. E a revelação foi tão tremenda que eu me lembro que toda a igreja ficou tipo, oh, que a revelação foi muito forte. A pessoa que Deus usou parou a igreja no momento daquela revelação. Foi muito clara e clara e direta a pessoa. Não mandou a pessoa, quem levanta a mão, não. A pessoa me falou diretamente meu nome. Olha, Lorena, Jesus manda te dizer, falou que ele me amava, Jesus te ama e Jesus te ama. E depois falou, Jesus vai colher uma rosa do teu jardim. Eu nunca vou me esquecer dessa revelação. E Deus vai colher essa rosa dentro do teu jardim, porque essa rosa já cresceu, né? Já frutificou, já deu o que tinha de dar na face dessa terra, e que ele ia levar para ele. E que Deus estava me fortalecendo naquele momento. E foi essa revelação. Eu acho que, não sei, uns 5 meses depois, eu acho. Acho que foi. Ele faleceu e foi assim, muito rápido. Mas eu senti a fortaleza de Deus no meu coração. Eu entendi porque Deus falou que estava me fortalecendo. Até as pessoas da minha própria família, quando vieram souberam da notícia, falou, meu Deus,
achou que eu que ia estar mais desesperada da minha família, achou que eu seria a pessoa que ia estar mais desestabilizada e que as pessoas se surpreenderam comigo, porque eu era uma das pessoas que estava mais forte. Mas não era porque eu estava forte, é porque Deus me deu graça, me deu força para me suportar a tamanha dor que eu sofri. Então Deus, ele é maravilhoso, é misericordioso. Nós sofremos a dor da perda, sofremos, choramos, né? Às vezes ficamos amargurados, que são coisas normais de qualquer crente, de qualquer pessoa. Choro sim, sinto saudade sim, mas eu sinto também, no mesmo momento que eu choro, eu sinto uma força maior me estabilizando e me fazendo olhar para frente, para mim nunca desistir daquilo que ele tem para mim. É verdade. Deus, ele é maravilhoso, por mais que ele sabe tudo, né? Todas as coisas. Ele sabe, né? O dia, sabe a hora. Então, por isso, o mais importante é nós estarmos preparados, né? Firme com Deus, porque nós não sabemos do dia nem da hora que Jesus vem nos buscar. Verdade. Então, vale a pena a gente servir a este Deus. Eu lembro que a minha avó, que me criou, mãe de criação, ela sempre falava para mim, nunca abandonar o Senhor, nunca sair dos caminhos do nosso Deus. Sempre ela falava comigo, dizendo, porque só o Senhor, só Ele é que pode nos salvar, não há outro Salvador. E eu me alegro, por mais que eu sinto também falta da minha avó, mas na mesma hora eu me alegro, porque ela, mesmo que ela faleceu ali, idosa, já dentro quase de 93 anos, mas firme com o Senhor, ali ela nunca abandonou Jesus por nada, já estava idosa, mas na presença do nosso Deus. Então a Bíblia diz: aquele que parte com o Senhor também viverá eternamente com o Senhor. Agora, se aquele que partir sem Cristo, aí será tão difícil, né? Então, o nosso testemunho, ele na verdade ele não fica por aqui. Tem a parte. Se vocês quiserem a parte 2, deixa aí nos comentários, porque o testemunho na verdade é muito grande. A gente faz um resumo para o vídeo não ficar grande e assim ainda já tá grande, que vai para 30 minutos e a nossa internet não é das melhores. É E se verdade. vocês quiserem a parte 2, escreve aí, parte 2, que nós iremos contar a dificuldade que nós enfrentamos, os levantes contra a nossa união, as falsas profecias que recebemos, né? Muitas coisas, muitos levantes, muitas invejas, muitas pessoas querendo atrapalhar, mas o bem venceu. Amém? É verdade. Se você quiser a parte 2, não E deixe. hoje nós Não somos, esqueça. graças a Deus, muito felizes, né? Porque Deus tem nos abençoado, nos dado força e graça, e nós estamos aí vencendo cada dia em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um. Fica com Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.